Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, meus companheiros de caminhada. Que Jesus abençoe nossa reflexão de hoje, desta noite, a fim de que se faça um alimento para os nossos corações. O capítulo do Evangelho de hoje é uma passagem de Jesus que talvez seja uma das mais conhecidas da gente. E é trazida num contexto muito significativo. Trata-se da última reunião de Jesus com o encarnado, né? Porque ele teve várias outras reuniões depois de crucificado. Mas essa reunião, muito estreita, muito íntima com os discípulos, trouxe para eles muita orientação a respeito da vida futura, a respeito do que eles iam passar de perseguição. E os discípulos estavam, na verdade, muito mais aflitos que ele. Ele passava nada. Eles estavam aflitos porque Jesus estava sendo perseguido pelos poderosos, porque Jesus incomodava, né, os poderosos. E ele sabia o que estava por vir. E sabia também que eles estavam aflitos e que estava se despedindo dessa encarnação. Então ele vem com essa passagem maravilhosa consolar os discípulos, trazer uma esperança para eles e mostrar para nós, fazer para nós todos uma promessa. E essa passagem então está em João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Vocês vão reconhecer. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também aí estejais. Então, consola, traz esperança e faz uma promessa. Mas o nosso tema que vai ser tirado daqui será: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se formos conversar com físicos, astrônomos, cientistas, pesquisadores, nós estaremos falando por volta de 200 bilhões de galáxias, 100 bilhões de sóis, porque são muitas moradas na casa do Pai. E onde é a casa do Pai? Se a gente fala, vou jantar na casa do amigo, eu vou na casa do amigo. Mas na casa do Pai, o universo é a casa do Pai. Esses 200 bilhões de galáxias, de tudo isso, essa é a casa do Pai. Ele está, e o universo em constante expansão. Muito bem. Kardec, ele vai trazer para nós, ele colocou este capítulo como um dos capítulos básicos do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele começa falando das categorias dos mundos. Nós vamos aí passear por vários mundos que os espíritos trouxeram de informações para ele. Então, na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte para eles: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta dos espíritos:
Sim. E o homem da terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que pensam, né, que só este globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Conhecemos pessoas assim, né? Conhecemos. E Kardec classifica esses mundos em 5 categorias. Não é uma divisão absoluta, é algo mais didático para a gente compreender melhor. Então são os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes ou mundos divinos. Eles estão espalhados aí pelo universo. No Livro dos Espíritos, traz mais uma categoria, é porque nós vamos falar de mundos habitados, mas eu tenho que fazer menção a um mundo, a uma 6ª categoria, que são os mundos transitórios. Eles não são habitados, mas também não são inúteis. Foram criados por Deus por algum motivo. E eles são, assim, pontos de repouso para espíritos errantes que vagueiam por aí, precisam, às vezes, de um descanso. Então, eles repousam e seguem a jornada. Muito bem. Nós estamos falando, então, de mundos habitados. Eu falei de mundos transitórios, primeiro, para a gente não confundir mundo transitório com mundos em transição. Porque a Terra já foi um mundo de transição. Não havia mundo transitório. Não havia nada. Não havia nada. Né? A Terra se soltou da nebulosa, aquela coisa toda, formou o globo celeste, o globo está aqui, o globo terrestre, veio Jesus e preparou o planeta para receber as primeiras encarnações. É quando a gente tem, então, os mundos primitivos. Não é? Então, Jesus, como nosso governante, veio, então, preparar a Terra para nos receber. As diferentes moradas se referem, então, aos diferentes estados evolutivos do espírito. Quando a gente fala em mundos primitivos, vamos falar assim, mundo primitivo, porque vamos falar da Terra, porque é algo mais concreto para nós. Mundo primitivo, quando nós falamos isso, nos remete à pré-história, não é? A gente pensa nos homens, o homem da caverna, com aquelas pinturas rupestres, que era a forma que eles tinham de se comunicar, e o homem correndo de tacape para lá e para cá, e tentando domesticar animais, tentando se proteger dos animais, e descobrindo fogo, porque afugentava os animais, tentava conviver de alguma forma com outros espíritos também, numa sociedade muito rudimentar. Tudo era muito rudimentar. Não tinha, assim, um conceito de família, era também muito rudimentar, sociedade muito rudimentar, ou seja, foi longa a caminhada, né? Muito longa a caminhada. Vai haver uma transição de mundo quando chega a escrita. Que aí os sumérios começam com aquela escrita cuneiforme, os hieróglifos do Egito, e começa uma mudança. E aí o planeta se transforma em planeta de provas e expiações. Então imagina que de lá para cá nós ainda estamos no planeta de provas e expiações.
Não dá para dizer assim que houve um momento marcante, ó, nesta data aconteceu isso. Não, porque é um processo lento. A coisa vai acontecendo aos poucos, não tem essa data, né? Para separar um mundo do outro. As transformações que os mundos exercem, passando de uma categoria para outra, são um processo lento. Então é como se a gente estivesse subindo uma rampa infinita, milimetricamente, dia após dia, um pouquinho de cada vez. É isso que a gente precisa fazer. E acontece alguma forma, uma nova forma de agir, uma nova forma de sentir, uma nova forma de pensar. E a Terra foi deixando lentamente essas características de mundos primitivos para entrar neste mundo que nós estamos agora, que é de provas e expiações. Então, são novas experiências, né, para aprender, mas já vamos nos defrontar com os nossos processos expiatórios, já experimentamos a lei de causa e efeito, que essa é implacável, não é? Vivemos nossos dramas, construções sociais complexas, estruturas familiares construídas de amores, desamores, interesses. Então, falando da Terra, é um mundo marcado por violência, por intolerância, por egoísmo, por orgulho, por espíritos perturbados, cruéis, que matam assim, para manter os seus interesses, mas também por pessoas inteligentes, no aspecto do intelecto, porque são atrasados sobre o aspecto moral. O mal ainda dá mais audiência, não é? Tem muita gente fazendo bem. Nós estamos aprendendo com os nossos erros, mas o mal ainda impera, infelizmente. Estamos aprendendo. Vamos. É importante a gente perceber o seguinte, compreendermos, né, que nós não pertencemos à Terra. Nós não somos propriedades da Terra. Nós estamos na Terra por uma circunstância evolutiva. É circunstancial. Porque o tipo de experiência que a Terra nos oferece de aprendizado é compatível com o nosso progresso de evolução, nosso progresso. A Terra oferece isso para nós. E daí existe um fenômeno bem interessante, porque os espíritos evoluem, nós estamos aí evoluindo, mas o planeta também. Então, o bem que nós fazemos para o próximo, para nós mesmos, nós estamos fazendo o bem para a humanidade e para o planeta. Nós estamos evoluindo. Nós vamos evoluindo com o planeta. E se evoluirmos como a Terra, nós encarnaremos na Terra. Se evoluirmos como a Terra, na próxima encarnação estaremos aqui na Terra. Se evoluirmos mais que a Terra, daí a gente tem que ir para outro lugar, porque aqui já não é mais apropriado para nós. Migramos para outro planeta que tenha melhores condições mais evoluídas para nos acolher. E o contrário também acontece. Se não evoluirmos, se não acompanharmos essa evolução da Terra, também migraremos para um planeta, para um mundo menos evoluído. Não é que a gente vá retroceder. O espírito, ele para, ele não quer ir adiante, não quer aprender. Então, como a Terra vai evoluir, ele tem que ir para outro lugar. Ele vai ter que ir para outro, migrar para um outro planeta que o receba, que tem um grau inferior de evolução. Simples assim, que não é tão simples, né, gente? Muito bem.
por que eu estou falando isso? Primeiro, para dizer que estamos todos amparados, não seremos largados assim ao léu, né? Nós estamos onde deveríamos estar. Nós não retrocedemos. Nossa evolução é sempre deste momento adiante. Nós podemos estacionar, mas retroceder na evolução jamais. O mal não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Num dado momento, nós alcançaremos essa maturidade espiritual para fazermos essa passagem para um mundo mais evoluído, no nosso caso, um mundo de regeneração. E não sabemos quando. Alguns dizem que já começou, esse mundo de regeneração já começou, que nós já temos sinais. Eu não vejo nada ainda não, mas vejo crianças inteligentíssimas, muito dotadas, né? E muito dando aula para os pais até. Mas não sei se isso é sinal. A gente não sabe quando, não tem uma data precisa, mas estamos aí nos estertores do mundo de provas e expiações. E como será esse mundo de regeneração? Não vai ter muita diferença. A aparência da Terra e a nossa aparência será a mesma. O que vai mudar é aqui, ó, é o interior. O interior do espírito que vai mudar. Nós vamos fazer essa reforma íntima. Se a gente reencarnar na Terra, né? Porque vai que a gente melhora demais e vai para outro, ou também não melhora e vai para outro também. Muito bem. Não há mudança na aparência dos corpos. A mudança, então, é interior. Nós teremos mais aproximação com Deus. Nós teremos esse desejo de viver a lei de Deus. Nós teremos maior aproximação com o nosso próximo, constituindo sociedades mais fraternas. Nós não teremos mais essas desigualdades que são tão evidentes para nós atualmente. As guerras não serão mais aceitas. Não terão mais lugar. Isso é bom. E haverá uma rejeição ao materialismo. Então, fiquemos atentos, porque a Terra passará por grandes transformações. Há uma aproximação do homem de si mesmo, porque é a busca do homem interior, é a busca da transformação moral do espírito. E se vamos nos aproximar de Deus, do próximo e de nós mesmos, nós estamos fazendo já exatamente o que Jesus sempre nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como nós mesmos. Então, estamos no caminho certo, não é? E com certeza esse mundo de regeneração será melhor do que esse mundo que a gente está vivendo agora, por essas características que eu falei. Mas ainda somos categoria 3. Tem os mundos felizes. Esses mundos felizes são reservados àqueles que venceram, que já venceram suas fragilidades morais. E nesses mundos, o bem impera. Ainda vai existir o mal, mas vai ficar num gueto. Por quê? As condições corporais são diferentes dessas que nós temos com essa casca grossa aqui. São corpos diáfanos, menos densos. Eu estou falando para vocês informações que os espíritos nos trouxeram, viu? Que o Kardec nos trouxe. E as encarnações são diferentes das nossas. Os espíritos não informaram como, mas são diferentes das nossas. A infância é mais curta e nós atingiremos, né, a idade adulta muito rapidamente. E as sociedades construídas só exercitam o bem. O mal não se cria. Sabe por quê? O mal, ele se espalha
pela intenção, pela mentira. Mas os corpos serão sutis e o pensamento será transparente. As mentes serão lidas. Ou seja, no fake news. Olha que maravilha! Um mundo sem fake news. Então não há doenças, os sentidos são apurados. A leveza dos corpos permite que os espíritos se locomovam muito rapidamente, deslizem. Eu quero ir para lá. A vida é mais longa que na Terra atualmente. Não há decomposição dos corpos em decorrência da morte. E relações amistosas, não há senhores nem escravos. E o espírito não procura elevar-se acima do espírito. Ele quer elevar-se acima de si mesmo. Sabe por quê? Eles também têm ambição. Como assim, Regina? Eles são ambiciosos? Não, é uma ambição nobre. Eles querem atingir os mundos divinos, os mundos celestes. Por quê? Os mundos celestes, os mundos divinos são as moradas dos espíritos puros. Quem mora lá? Jesus. Porque moram os espíritos puros que governam outros mundos. Então pensa bem, esses 200 bilhões de galáxias por aí, a quantidade de planeta que está sendo governado por espíritos puros que moram nesses mundos celestes, nesses mundos divinos. E são tão extraordinários que a gente pouco sabe deles, viu? Porque é muito distante, né, daquilo que a gente compreende. Nós nem temos noção do que temos que aprender. Não temos. Nós estamos ainda na idade dos porquês, assim, naquele processo de alfabetização espiritual. Somos crianças espirituais. Então, muito difícil. Tem perguntas, inclusive, que Kardec faz aos espíritos, e os espíritos falam: vós não estáis preparados para receber essa resposta. Ou seja, imagina o que tem por aí para a gente aprender, não é? Então, gente, quando nós conseguirmos entender esses nossos porquês, porque a gente sofre, porque são tantos os desafios cotidianos, né? Quando a gente aceitar esses sofrimentos como oportunidade de evolução, interpretar a complexidade das famílias e das sociedades, quando percebermos que nós somos agentes de transformação. Quando percebermos que a mudança é de dentro para fora, aí sim, nós estaremos prontos para ingressarmos num mundo mais evoluído, que no nosso caso é o de regeneração. Muito bem. Portanto, esforcemos-nos para aceitar, para entender o que a vida está nos oferecendo para essa nossa evolução. Quando Jesus diz: há várias moradas na casa do meu Pai, ele está querendo dizer: tem mundo para todo mundo. É uma esperança para nós. E todos os mundos convergem para a luz. Muito obrigada. Deus nos abençoe e Jesus nos cubra com muito amor e muita paz.